Quem tem razão? Então, só para fazer uma menção aqui, porque eu fui advertido, obviamente que a complacência naquele momento com os black blocs estava errada, aquela complacência, não fazia sentido. A lei não estava sendo observada. O direito à defesa de todos, e isso estava sendo observado. Agora, obviamente que também se espera que a polícia não cometa o erro de antes, ou as autoridades ou a imprensa em ser complacentes como foram naquele momento. Tem que ser duro com quem ultrapassa o rigor da lei, ultrapassa o permitido pela lei. Mas não se pode agora também deixar de reconhecer o erro do passado para dizer que a partir de agora tudo vai ficar certo. Não, é importante, porque esse tipo de coisa traz coerência. E coerência ganha a opinião pública. Coerência ganha a confiança da opinião pública. É nesse sentido que eu estou fazendo menção. Excessos têm que ser contidos e tem força e lei para isso. Bom, vamos então saber a opinião dos nossos convidados agora a respeito desses problemas todos, mas sobretudo no que tange a economia. Jason Vieira está conosco. Jason, boa tarde uma vez mais. Eu divulguei dados agora há pouco, inclusive, em relação ao comércio, e a gente viu que houve uma queda justamente, sobretudo, que puxa a queda bens que você precisa comprar no crediário. E a gente tinha pelo menos um caminho pavimentado para uma redução dos juros. E isso implica, obviamente, no custo de qualquer crediário. Seja para um grande investimento de uma indústria, seja na compra do dia a dia da geladeira, do carro, do fogão, do consumidor. Quando a gente vê agora um governo que ainda não deu exatamente a ideia de que vai ter responsabilidade fiscal, a gente prevê um momento ainda pior. É isso, Jason? Seja bem-vindo. Olá, Piotr. Obrigado novamente pelo convite. A percepção agora ela fica um pouco enevoada, digamos assim. Não há um cenário concreto exatamente porque o governo ainda não deu os principais sinais que são necessários. Até mesmo o governo Lula, no seu primeiro momento e no seu segundo momento, e até mesmo na virada do governo Dilma, os planos econômicos estavam bem melhor desenhados. Ou seja, o mercado já tinha noção efetivamente do que estava acontecendo e reagiria a contento. O que acontece agora é exatamente o contrário. Nós não temos planos. Pouco do que está sendo divulgado efetivamente dá-se a sensação de que, de certa maneira, é improvisado, e isso traz incertezas aos mercados. Os mercados agora estão reagindo, na verdade, muitas vezes, como já aconteceu no passado recente, inclusive durante o governo Bolsonaro, muito mais ao silêncio do que a declarações. Tá, Mário Sérgio, vamos lá. Nós estamos ainda, parece que o governo ainda está na catarse do domingo, mas a própria Secretaria de Segurança, sob intervenção lá no Distrito Federal, já disse que a situação está normalizada, ou seja, pode-se voltar ao trabalho. Até o domingo, nós tínhamos 10 erros, em momentos que o governo teve que voltar atrás, de anúncios ou opiniões sobre a economia brasileira que estavam completamente equivocados. O próprio governo reconheceu isso. Dá para sair dessa catarse e começar a cuidar da economia, porque as pessoas vivem de pagar a conta, inclusive a do governo via arrecadação de impostos. Boa tarde, Piotr. Boa tarde, Jason. Boa tarde a todos os telespectadores da PAN. Não tem como... A realidade é aquilo que se apresenta dia a dia, né, Piotr? Então, o governo não tem como lavar as mãos sobre as atitudes que vem tomando, né? Então, claro, o acontecimento de domingo, aí apura-se as responsabilidades, etc., né? O próprio governo tem responsabilidade sobre isso, né? Porque é o governo. Então, diga-se de passagem, né? No momento em que é governo, está acontecendo coisas, então tem responsabilidades, todos, né? Claro, você tira um pouco o foco daquilo que vinha sendo discutido na semana passada. Na semana passada, a gente percebia bate-cabeça, decisões equivocadas, retorno de decisões que haviam sido tomadas. Então, eles diziam alguma coisa, depois desdiziam, até porque a repercussão negativa na sociedade era muito grande. E o que a gente observa é que, neste ambiente, as coisas não vão bem. Por quê? Porque você não tem um planejamento de tempo, temporal. Para a economia, né, eu não sou economista, mas o Jason e sabe disso, o mercado, o investimento, ele depende de segurança jurídica, daquilo que seria a indicação do caminho que vai ser tomado. Então, o acontecimento de domingo, sim, foi algo que mexeu com tudo, mas nós já estamos na quarta-feira. Então, é necessário, sim, que o governo se apresente e me parece que, como não fez isso anteriormente, dificilmente agora aqui você vai ter, né, um caminho que o investidor consiga observar para trilhar. Embora a gente tenha uma herança bendita, né, Piotr? Porque a gente tem o PPI,
que é o programa de parceria de investimento, que são 82 bilhões legados do governo passado para esse governo. Mas o que a gente percebe no Brasil, que infelizmente isso acontece, que é uma descontinuidade. Não há uma lógica de que o Brasil é maior do que os interesses. Então, o que se fez no passado parece que não existe e a gente vai tentar reconstruir, refazer a roda. Isso é péssimo, Piotr. É uma pena que isso ocorra e é por isso que a gente vai ter aí aumento de juros, provavelmente, para conter a inflação, porque a gente já tem expectativa disso, né? Ô Jason, pegando exatamente os aspectos que o Mário Sérgio levantou aí, o que pesa na hora do investidor? Porque a gente já tinha, sim, investimentos contratados. O Mário Sérgio fez menção, inclusive, de todos esses bilhões. Aliás, boa parte da campanha do Tarcísio aqui em São Paulo, hoje governador já empossado no cargo, ele falava justamente desse trabalho de trazer investimento contratado, né? Isso eram todos investimentos de longo prazo. Nesse momento, o que é? A instabilidade institucional, a preocupação de que não se dê valor à democracia do ponto de vista de se ter uma oposição que possa dizer o que pensa sem ter medo de ser presa por uma decisão de um ministro do Supremo Tribunal Federal. O que incomoda o investidor numa hora como essa? Na verdade, o investidor ele se incomoda muito com a falta de informação. Ou seja, o fluxo de informação ele precisa ser o mais claro possível. E não tem isso do governo. E talvez, como o mercado financeiro ele vive de informação, ele vive de um fluxo contínuo e bem trabalhado de informação, a ausência disso é bem problemático. E nesse sentido, obviamente, a informação ela é trabalhada no mercado financeiro, tanto para aproveitar um momento que pode ser de continuidade de bonança, se, obviamente, não for, como foi citado agora, trazidos para o passado coisas estranhas como anti-reforma, como já foi citado, mas também, ao mesmo tempo, evitar efetivamente de se utilizar aquilo que foi de benéfico trazido do governo passado para este. E um ponto importante, nós tivemos antes divulgado o IPCA, ainda que ele tenha trazido uma surpresa para o mercado de 20 basis points acima das expectativas, comparativamente em nível global é uma inflação considerada baixa, porque vai ser menor do que a inflação americana deste ano, por exemplo, e não é só isso, é uma inflação cadente, ela está em queda. O número agora ele foi distorcido mais ou menos com aquela brincadeira que o Mário Henrique Simons se fazia no passado, a inflação do chuchu, a inflação do mamão, porque foi um item muito específico que influenciou a inflação, mas esta faz parte de mais um dado que poderia facilitar o início deste governo. Esse governo, na verdade, ele tinha na mão tudo para começar muito bem, até para jogar um dólar a 4,80, facilitar a vida da questão do Banco Central e começar a dar o alento para o momento inicial do início, da retomada, né, do corte de juros. Na verdade, agora o mercado começa a adiar a perspectiva de corte de juros, porque a cada sinal fiscal negativo, ele adiciona um ponto a mais de inflação. Ou seja, nós tínhamos uma inflação que era projetada pelo mercado financeiro na faixa de 5% e já está quase se aproximando de 6% em um período muito curto de tempo. Interessante quando o Jason fala da perda de oportunidade, que o Mário Sérgio já tinha feito menção aqui também, então eu vou colocar de novo para você, Mário Sérgio, esse aspecto. Essa perda de oportunidade, por exemplo, se o dólar vai a 4,80 porque o governo continuou com os ganhos que veio do governo anterior, até porque o governo é eleito para melhorar a vida, não para piorar. Então, obviamente, se você já tinha ganhos, você exponencia isso com a sua visão das coisas. Mas, enfim, não pode perder o que ganhou. Porque não é do governo anterior, é da sociedade. O governo anterior acabou, no dia 31 de dezembro acabou, e aí começa a vida nova. Quando a gente vê isso aí, por exemplo, 4,80 resolve o problema da inflação brasileira porque mexe diretamente no preço dos combustíveis. 4,80 mexe nos custos do governo, sobretudo o Ministério da Saúde, que compra muito insumo importado. São coisas tão óbvias. Como é que alguém conseguiu, questionar a possibilidade de manter a isenção de impostos federais sobre os combustíveis? Como é que alguém fala em fazer uma nova reforma da Previdência, sendo que foi feita agora, em 2018? Quer dizer, chegou sem plano completamente e agora a gente está aí. O governo está pendurado ainda nos eventos de domingo e, de alguma forma, você vê que o noticiário do Ministério da Fazenda sumiu, o Ministério do Trabalho, ninguém fala mais dessas coisas todas. Estamos aqui falando justamente por isso, porque a vida é feita de você pagar as contas, né? E de pagar a conta do governo também, que precisa que a economia gire. O que faltou a esse governo? Humildade para entender que o momento era bom do outro governo, embora se tenha objeções ideológicas, mas isso é problema deles. A vida tem que continuar. Sobre um governo ou outro, bom, isso é o preço da democracia. Mas por que nós tivemos esse problema? Qual é? É revanchismo?
Talvez, mas eu acho que vamos usar uma palavra assim para não adjetivar de forma muito negativa, né? Mas eu acho que é uma falta de clareza daquilo que quer para o país. É uma ideia retrógrada de que a economia é aquilo que se imaginava na década de 80. Aquele desenvolvimentismo em que você tem um estatismo muito proeminente. Então, é uma visão retrógrada que eu não sei qual é a lógica dessas pessoas, mas não se percebe que essa visão ela leva ao atraso, ela leva a você ter mais dificuldades. Isso já foi implantado não só no Brasil, mas em outros países. Basta você olhar para a América Latina. Então, são políticas adotadas erradas. Então, como você opta por fazê-las novamente? Eu não sei se é uma ingenuidade, não me parece, né? Mas, para não adjetivar de forma muito negativa, mas vamos imaginar que é a ideia de que o Estado é o grande provedor que vai fazer tudo, então não é gasto, é investimento, né? E aí o investimento não é a sociedade quem dirige, a sociedade não dirige o investimento para onde ela acha que vai ter mais lucro, etc. Não, é o Estado que tem que observar para dirigir o investimento. Uhum. Esse tipo de entendimento é retrógrado. Por quê? Porque você entender que eu vou usar a Petrobras para diminuir custos sobre o óleo diesel e etc., e aí eu vou interferir na empresa, a empresa tem todo um ambiente econômico, mas eu prefiro fazer isso e não estou olhando para os problemas, por exemplo, do mercado financeiro, do dólar, né? E aí do aumento dos juros. Então, na verdade, é uma forma de visão que diz assim, nós do Estado temos condições de atuar na economia para distribuir renda. E é isso que nós vamos fazer, em benefício da sociedade. Então, eles entendem que o Estado é capaz de fazer isso. E não percebem que isso nunca deu certo em nenhum lugar do mundo. E não vai dar no Brasil. Mas eu não sei por que da opção por esse tipo de visão. Então, essa é uma opção que foi tomada e nós aqui só temos a lamentar. Por quê? Porque não vai dar certo, a gente sabe disso. O Jason está falando agora aí, a expectativa de juro aumenta. Por quê? Porque se há desequilíbrio fiscal, o que o Banco Central vai fazer? O Banco Central vai aumentar a probabilidade de juros para frente. Eu não sou economista, mas isso é uma coisa óbvia. Então, o investimento, obviamente, vai trabalhar com a taxa futura de perspectiva. Então, não tem como você não entender essa lógica. Mas eles, a impressão que eu tenho é que vão, sim, caminhar nessa direção. Uma pena, né? O Jason, objetivamente, quando você tem um governo em que você não tem lá, digamos, biografias, como inclusive o próprio governo Lula teve lá atrás, né? Pessoas com personalidade até para se opor ao presidente da República quando tem uma ideia equivocada sobre as coisas, e é natural que às vezes o presidente não consiga ter a melhor ideia, por isso que ele tem assessores de primeiro escalão, ele não vai conseguir saber de tudo ao mesmo tempo, ele não vai receber informação de tudo ao mesmo tempo, daí ele tem ministros de áreas ali. Mas, por exemplo, nós tivemos lá atrás Henrique Meirelles, no próprio governo Lula, no Banco Central, inclusive, né? Ou o mesmo Palocci, que politicamente era muito forte para dizer não a um pedido do Lula. Isso interfere em que momento, do ponto de vista do mercado, quando se imagina que o ministro não vai dizer não? Essa atrapalhada em relação ao preço dos combustíveis, aos impostos federais sobre os combustíveis, dá a ideia de que tudo vai ser uma decisão do presidente. É natural que seja dele, mas que seja com orientação de um técnico competente que mostre os diversos cenários para ele. Além disso, eu ouvi recentemente da preocupação de se ter hoje essa dobradinha quase do Executivo com o Judiciário, estou falando do Supremo Tribunal Federal, e um Congresso que até o momento está ausente de ser, digamos, um poder para se contrapor a eventuais excessos do Executivo. O quanto que essas duas coisas pesam na decisão hoje de qualquer agente da economia brasileira? Pesa bastante, porque o problema maior é exatamente isso. Você precisa ter uma diversidade de opiniões dentro do governo, mesmo aquelas que contrariem a decisão do presidente. O presidente da República, ele precisa efetivamente, toda essa assessoria que você está citando, ele precisa ter no seu entorno. E a partir desse momento, quando você tem a descentralização das decisões do presidente, numa gama de pessoas diversas, com opiniões diversas, formações, backgrounds diversos, isso traz uma riqueza de informações ao governo muito grande. E o mais importante disso também é trazer o contraditório, não precisa nem ser pessoas de espectros políticos diferentes.
pessoas que possam pensar diferente das pessoas dentro do governo para efetivamente chegar a uma conclusão, por exemplo, de uma ação que aparentemente é boa, muitas vezes vamos dizer assim, você pode tomar uma decisão imaginando que ela com as melhores das intenções do mundo, mas ela é matematicamente impossível. Precisa ter alguém ali para dizer que isso é matematicamente impossível. Sim. E o pior de tudo, as decisões do Ministério da Economia, elas estão entre aquelas que demandam maior tecnicidade no governo. E a gente viu no passado, quando você tem um governante interferindo diretamente nas instituições, como foi o governo Dilma interferindo no Banco Central, o resultado não tem como ser pior, porque agindo de maneira, por exemplo, a cortar juros, sem responsabilidade, e na contramão daquilo que estão dizendo as projeções de inflação, que está dizendo as ancoragens dos dados de, por exemplo, IPCA futuro, de como as curvas de juros estão se comportando, a reação é praticamente imediata e é muito pesada, como nós entramos lá atrás, numa recessão que foi, inclusive, pior que a recessão de 2020. Então, só imaginar o quão ruim pode ser uma economia desse jeito. E o que me espanta muito no atual governo é que ele teve uma experiência no passado onde a ortodoxia econômica trouxe os ativos suficientes para que a parte social fosse muito bem alimentada. Então, eu não consigo entender por que esta briga de decisões de aspecto macroeconômico, não seguindo o que mais se diz nessa situação toda, a ciência, porque, vamos dizer assim, as ciências econômicas estão ali, ainda que tem um aspecto humano muito grande, mas ela também tem aspectos matemáticos que muitas vezes não levam desaforo. Uma coisa que eu sempre digo, dinheiro não leva desaforo para casa. Era muito mais fácil lembrar de Lula 1, que foi a esperança de vários dos economistas que apoiaram o governo no segundo turno, do que tentar fazer uma edição de Dilma 3. Aliás, o Jason fez menção às duas recessões, lá de 2015 e 2016, aquela foi só com erros de política econômica doméstica, ou seja, só o governo errou. Essa de 2020 foi um fenômeno internacional da pandemia e mesmo assim o Brasil conseguiu sair daquilo. Mário, vamos lá, só para pegar um aspecto. Aliás, eu vou citar dois exemplos muito claros, bebendo na fonte do que o Jason nos trouxe aqui. Nós tivemos lá atrás uma posição muito clara, até recentemente eu diria, o presidente Bolsonaro fala, ou então o presidente Bolsonaro falava alguma coisa que ia contra a lógica do Ministério da Economia, o Guedes dava uma outra opinião e convencia o presidente e prevalecia a tecnicidade do Ministério da Economia. E o presidente voltava atrás, impressionante, politicamente isso é muito importante dizer, impressionante como o presidente não tinha essa vaidade de voltar atrás depois que o ministro, o assessor dele, de primeiro escalão, o ministro da Economia, dizia aquilo que era o Paulo Guedes. A gente viu isso inclusive no governo Lula, porque o peso político de Palocci naquele momento era tão forte que fez o governo do PT aumentar o superávit primário na época, coisa que eles demonizavam todos os governos tucano por causa do superávit primário. E aumentou no governo Lula, por decisão do Palocci, da equipe econômica dele. Você acha que teremos essa posição mais forte de algum ministro de Lula ou a gente está, digamos, nas mãos do imponderável? Pelo que eu observo até agora, é isso que a gente tem que observar, não. Eu acho que não há possibilidade de você ter porque a humildade, que é exatamente esse mérito, né, de você observar, eu me lembro várias vezes, né, em que o Paulo Guedes, em alguns momentos, havia assim uma altercação com o Bolsonaro, porque o Bolsonaro, claro, né, tem uma base, questões, por exemplo, eu me lembro da questão do auxílio defeso, uma série de coisas, né, que ia ser criado um Auxílio Brasil já naquela época. O Bolsonaro acabou optando pelo Bolsa Família e tal, mas ele ouvia. E muitas vezes o Paulo Guedes ele tinha... Por quê? Porque aí talvez seja uma humildade e um conhecimento que é da pessoa, de perceber que quando você tem um quadro técnico que você colocou ali e que esse quadro não está politicamente vinculado, que é isso que a gente observar, principalmente no Ministério da Economia, né, que é o que a gente não vê hoje, Piotr. Porque, veja, quando você fala o BNDES, o Mercadante, o presidente da Petrobras, né, o Prats, né, esses nomes, o que significam? Esses nomes significam política dentro de locais técnicos. Sim.
Então, é justamente o problema grave que eu observo nesse governo. É como se você observar o Banco Central. Ali só pode ser técnica. Não tem como você ter um ambiente ali em que eu vou colocar um político para dizer, não, a taxa de juros sou eu que decido porque o governo precisa fazer alguma coisa, então, sem observar aquilo que são os instrumentos que a economia te dá. E é o que a gente não observa na escolha desse ministério, na escolha das pessoas que estão ocupando. O que a gente observa é praticamente uma permeabilização de órgãos que deveriam ser absolutamente técnicos para o ambiente político. Então, por que você vai colocar o mercadante, o João Paulo Prates, na Petrobras? Porque você quer uma política do governo para os combustíveis. E a política do governo para os combustíveis é aquela que muitas vezes interessa ao governo naquele momento, mas Sim. que pode levar a um problema futuro. Por quê? Porque você não está observando toda a técnica necessária para dizer, não, o preço do combustível depende de uma série de fatores. Não é apenas a Petrobras que vai decidir, porque nós temos esse interesse agora. Sim. Então, é esse o grande problema. Então, como eles lotearam todas essas funções, Piotr, é por isso que nós estamos animados. Então, é por isso que o Geiso está falando aí, é por isso que a gente observa economistas sérios, né? Desanimados. Por quê? Porque você sabe que o ambiente vai ser a negociação. É o que é melhor para esse momento. Então, nós vamos fazer isso. E decide-se politicamente e põe goela abaixo daqueles que muitas vezes são técnicos dentro do BNDES. Então, ainda bem que nós temos uma gestão independente do Banco Central, até que eles não resolvam mudar a lei. Sim, que é a grande preocupação que traria mais insegurança jurídica, o que é terrível para qualquer lógica econômica. Geiso Vieira, muitíssimo obrigado pela participação. Mário César, obrigado mais uma vez por se juntar a nós. Obrigado pela participação de todos aqui nesse debate.